sol, menina, nossa montanha vem lumiar. Pelos bons encontros pela vida, Oxente, Uai, Nordeste com Minas Gerais. Traz um tanto pão de alegria pro peito, que coisa mais boa de arrupiar. Se eu quiser cantar simplesinho do meu jeito, tem problema não, cê não vai se importar. Com a graça do sol, menina, nossa montanha vem lumiar. Pelos bons encontros pela vida, Oxente, Uai, Nordeste com Minas Gerais. Canto que mistura esse trem arretado, tu se avexa toda pra saia rodar. Pode chegar gente desse mundo inteiro, entre nessa roda, pode se aprumar. Com a graça do sol, menina, nossa montanha vem lumiar. Pelos bons encontros pela vida, Oxente, Uai, Nordeste com Minas Gerais. Vou te mostrar, felicidade não tem segredo. Mesmo com esse fardo pesado assim, a gente fica leve feito passarinho. Dá pra levar a vida sem medo. O fardo é pesado pra você e pra mim, mas a gente segue em frente feito passarinho. Oh, maravilha! Voltamos ao vivo com a apresentação da Raíza Campos e Thaís Kiwi. Gente, essa é uma parceria aí que elas fizeram. E aí, o que temos para hoje aqui nesse programa? Um bate-papo informativo e divertido sobre caixa acústica. Gente, você já parou aí em algum momento para pensar nesse termo acústico? Hoje estamos pensando dentro dessa caixa, tentando entender melhor aí o funcionamento de instrumentos acústicos, ambiente com acústica aí privilegiada e como que os músicos usam aí recursos do som nas apresentações. Você pode comentar e participar do programa de hoje. Anote então o nosso WhatsApp, é o 996428473. Bom, vamos lá, né? Seguindo aqui com o nosso bate-papo. Renato, você curte um instrumento acústico? Eu curto bastante, mas eu tô mais acostumado com o teclado digital. É o que a gente estava comentando aqui mais cedo. Mas, na verdade, nosso show, por exemplo, é acústico, mas tem alguns instrumentos que são elétricos, né? Vai ter o uso de guitarra em alguns momentos, mas tem toda aquela atmosfera intimista, aquela coisa da delicadeza que a Raíza falou, que é o que a coisa do acústico me transmite, assim. Então, acho que mudou um pouco esse conceito, não é? Legal. Tecnicamente acústico. Uma brincadeira que o pessoal faz que fala que o principal para um show acústico é as pessoas estarem sentadas. E agora você está bem acompanhado aí, né, Sâncio? Pois é, eu peguei meu violão, esse é um violão Kian, né, da minha luthiaria, para comentar um pouquinho, alguns detalhes sobre caixa acústica de violão. Vamos lá, vamos aproveitar então, né? Já que temos também um outro violão ali, né? Vamos falar sobre o violão. Vou tentar captar por aqui para ajudá-lo. Claro. Ele tem uma coisa importante, assim, que diferencia os violões que foram feitos, fabricados com um foco no som acústico, né? Tem algumas coisas, alguns detalhes que os músicos podem reconhecer, né? Até visualmente. Deixa eu pegar o microfone aqui, pessoal de casa ouvir. Passa o seu microfone para o Sâncio. O pessoal de casa não está ouvindo com esse microfone. Enquanto a produção traz para mim um outro microfone, só para o Sâncio explicando aqui para gente. Aí. Obrigado. Mas algumas características que são particulares de um violão de alto nível com foco em som acústico, né? Um violão feito para gravação, num estúdio, ou até para ser tocado numa sala pequena, para uma plateia pequena e tal. Os violões, é importante que eles sejam simétricos, né? Ele tenha os dois lados iguais. O violão dela, por exemplo, ele tem um corte, né? Aquilo ali chama cutaway. É um cortezinho embaixo, ela é canhota, então
ele fica invertido, obviamente. E o objetivo daquilo é melhorar o acesso às cordas mais agudas, que é um recurso válido, claro, né? Mas se esse violão ele fosse completo, né? Ele não tivesse essa curvinha, ele seria beneficiado acusticamente. Ele teria mais som, mais projeção de som. Olha só. Hoje, Sanzio, até a respeito do que você tinha comentado lá, do desafio antigamente para o luthier de fazer com que a plateia ouvisse quem estivesse lá no último lugar. O desafio mudou um pouco, até por essa perspectiva que as pessoas querem um instrumento diferente. O que mudou aí ao longo desse processo? A luthieria evoluiu demais, né, em termos práticos, digamos assim. Né, porque com o surgimento dessa tecnologia eletroacústica e da própria guitarra elétrica, que tem uma tecnologia diferente, né, de captação magnética, a música mudou muito e a forma de se tratar os instrumentos também mudou. Então, hoje a gente tem os violões flat, que são os violões fininhos, eles praticamente não têm som acústico, né? O objetivo é exatamente serem plugados. Legal. Né? Eles funcionam plugados. Agora, só para emendar aqui e aproveitar o Dênio, a gente falou um pouquinho sobre a questão do ambiente, Sim. né? É possível ter uma ambientação ou alterar essa ambientação? Falamos sobre a questão da igreja, alguns ecos. Tem locais, ginásios, onde, né, eco fica... É possível mudar a acústica de um lugar para transformar este lugar com uma acústica perfeita, por exemplo? Existem basicamente 2 caminhos. Nós podemos fazer, por exemplo, um projeto, uma intervenção acústica para mudar a característica acústica desse ambiente de uma forma definitiva. E também usar, por exemplo, painéis de acústica que você pode variar a acústica do ambiente. Então, por exemplo, eu posso ter um ginásio que ele tem aquela reverberação que é interessante num jogo de vôlei, por exemplo, que é essa sonoridade, aquele grito, batida na bola, que é muito interessante, mas eu posso querer fazer um show dentro desse ginásio. Então, se eu tiver painéis que são motorizados ou não, mas que tem uma característica acústica, que quando for acontecer um show, esses painéis se movimentam para criar uma absorção, e no dia do jogo eles criam uma dispersão, uma reflexão, eu tenho uma acústica variável dentro do ambiente. Então, eu posso ter um ambiente para uso misto. Legal. Né? Que seja um ginásio, que seja um teatro, por exemplo. Um teatro, você pode ter um show, mas também pode ter a apresentação de uma orquestra sinfônica, de um coral. Então, no coral, você precisa de um certo ganho acústico, que ele é conseguido através de painéis refletores, tanto atrás dos músicos, quanto no teto, para poder criar reflexão na plateia. Isto pode ser, no dia de um show, você ter que retirar tudo isso para que tenha uma acústica mais seca, para que você tenha uma amplificação melhor e não tenha tanta reflexão no ambiente. Legal. Aproveitando os músicos aqui, né, no programa de hoje, até o posicionamento deles no palco também pode influenciar, né? Interfere diretamente o posicionamento deles, a escolha do tipo do microfone para cada instrumento, o posicionamento da caixa acústica no ambiente, a equalização, o ajuste dessa caixa acústica, a quantidade de caixas acústicas, tudo isso modifica o resultado do som no ambiente. Inclusive a imagem sonora. Porque às vezes você chega em alguns ambientes que as caixas acústicas estão penduradas na parede, num bar, num auditório. Então você está vendo o músico ali, mas o som está vindo da tua nuca. Então, você vê, mas ouve do lado de cá. Então, você tira a imagem, que é aquela ideia que seria muito interessante, de levar a imagem para o palco. E você ter aquela sensação, quando o som está muito bem arrumado, de que não tem amplificação, apesar de haver. Muito bom. Ô, Raíza, o seu grupo trabalha também muito, né, com outras caixas. Você até citou no início do programa que usa instrumentos também como forma de trazer som, né? De que forma que vocês pensaram essa caixa acústica por meio desses instrumentos? É interessante pensar, né? Porque o instrumento que não é acústico, ele tem opções de efeitos, você escolhe timbres, você faz várias modificações, né? E quando é um instrumento acústico, essas modificações elas vêm com a criatividade, né? Então, como é que você muda um timbre de um violão, trazendo, né, a mão mais para perto? Eu nem sei os nomes técnicos, tá? Me ajuda aqui. Trazendo a mão para um lugar e para o outro, o violão fica mais doce ou mais suave, né? Ou a gente, no Oxe, a gente gosta muito de transgredir com os instrumentos, né? Mesmo sendo instrumentos eruditos, né? Então, como é que é, por exemplo, pegar um lápis e tocar o cello como se fosse um som bem metálico? Então, assim, o interessante do instrumento acústico é que ele exige da nossa criatividade para transformar esse som. Legal. Né? E o Danilo já fez aula de piano, né, Danilo? Eu sou pianista. Pianista também tem essa experiência. E aí você tinha
né, preferências, assim, pelo acústico? Como é que era? É um pouco diferente tocar o instrumento real, né, acústico, do instrumento digital. Né? É um instrumento, a gente sente que ele é mais cheio, que ele reverbera mais. Mas hoje existem timbres de instrumentos digitais que são tão perfeitos, tão bem acabados, que eles chegam muito próximo ao som do instrumento real. Eu acho que esse é um benefício da tecnologia que a gente tem poder fazer isso, porque imagina carregar um piano para todo show, a logística de transportar isso, então às vezes um piano digital facilita muito a gente poder, né, apresentar. Tem uma coisa bacana que ela estava falando, essa coisa do desafio, né, musical. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes assim, no formato acústico de artistas populares, assim, de música popular, que muitas vezes não é concebida originalmente para ser acústica, mas é adaptada. Inclusive, isso foi moda, né? Nos anos 90, muitos artistas fizeram shows acústicos, né? Teve até um quadro da MTV, o Acústico MTV, que virou... assim, dali saíram vários e vários CDs e DVDs sensacionais de artistas consagrados. E o mais legal que eu acho, além do som natural dos instrumentos e tal, é que o artista é obrigado a buscar uma essência musical que muitas vezes estava meio escondida no formato elétrico. Né? Então, ele tem que explorar mais a canção, a voz, a interpretação, a articulação. Legal. Né? Ele contribui de outras formas, muitas vezes com a mesma música, né? Mas ele nos mostra outros aspectos daquela música, do talento dele. A criatividade ali, né? E é muito legal. Muito bom. Traz uma nudez maior, muito né? Eu bom. acho, assim, formação acústica traz uma nudez maior. Eu acho bem bacana que o som, independente, como a Raíza falou, do artista poder criar vários efeitos, né? Numa caixa acústica, por exemplo, de um cello, o som permanece orgânico e doce, limpo, né? Não tem agressividade, por mais que ele pegue um lápis e bata ali, o som... É uma coisa linda, bem doce. O Sanzio até trouxe aqui, né, para mostrar para a gente alguns sons. Vamos mostrar daqui a pouco no próximo bloco, pode ser? Então, no próximo bloco tem algumas demonstrações aqui para você e mais sobre esse bate-papo sobre caixa acústica. Não saia daí, o Caleidoscópio vai para um rápido intervalo. É rapidinho, gente. Espera aí.